No próximo capítulo da novela Três Graças, Lígia desperta, ainda fragilizada, e Gerluce desabafa com Viviane que os remédios comprados na farmácia da Fundação Ferretti parecem não surtir efeito. Viviane, preocupada, recomenda que seja feito um exame toxicológico, temendo que os medicamentos estejam adulterados. A tensão cresce quando Josefa entra na sala dizendo, com os olhos arregalados, que viu Rogério dentro de casa. O clima muda imediatamente. Gerluce tenta acalmá-la, mas a idosa insiste, jurando que o falecido marido de Arminda está de volta. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Bagdá descobre que a família de Raul é rica e começa a planejar uma chantagem. O criminoso vê no rapaz uma oportunidade de lucro fácil e passa a segui-lo pelas ruas, deixando Raul em pânico. Em outro canto da cidade, Ferretti dá uma ordem fria. Manda Arminda internar Josefa em um asilo. Ele teme que as falas da mulher comprometam seus segredos. Arminda, nervosa, tenta disfarçar, mas o descontrole cresce quando Josefa volta a mencionar Rogério. Em um surto de raiva, ela grita com a idosa e Gerluce intervém para impedir algo pior. "Basta, Arminda!" exige, encarando a patroa com firmeza. Viviane, presa no elevador da fundação com Leonardo, tenta acalmar o jovem, que sofre uma crise de ansiedade ao sentir o ambiente fechado. "Respira fundo, vai passar", diz ela, tentando esconder o próprio medo. Enquanto isso, Gerluce ignora as mensagens insistentes de Gilmar, que tenta reaproximar-se, mas ela decide não responder. Joaquim, desconfiado, comenta com Misael sobre o passado de Gerluce e a possibilidade de ele próprio ser o pai biológico dela, revelando um segredo que pode abalar a todos. No fim do dia, Raul é surpreendido ao ser encurralado por Bagdá em uma rua escura. O rapaz, tremendo, percebe que o criminoso sabe mais do que deveria e que sua vida está por um fio. Gerluce vai surpreender até os moradores mais antigos da chacrinha ao decidir virar uma espécie de justiceira popular. Depois de descobrir toda a podridão por trás da Fundação Ferretti e a farsa dos remédios falsificados que vem matando tanta gente pobre, a cuidadora perceberá que não pode mais esperar por uma justiça que nunca chega. Se o sistema fecha os olhos, a gente abre os nossos e age com o coração, dirá ela, com os olhos marejados, em uma das cenas mais emblemáticas da novela. Tudo começa depois que Gerluce tenta seguir o caminho certo. Ela vai até a delegacia para denunciar o esquema de Santiago Ferretti e Arminda, levando consigo provas, anotações, receitas médicas e até um pequeno frasco dos remédios adulterados. Mas o delegado, visivelmente nervoso, se recusa a registrar a ocorrência. "Olha, dona Gerluce, a senhora é gente boa, mas esse pessoal é grande demais. Se eu meter o dedo nesse vespeiro, perco meu cargo. E olha que falta um mês para minha aposentadoria. Não vou jogar minha vida no lixo agora." Saindo dali indignada, Gerluce caminha pelas ruas da cidade como quem carrega o peso do mundo nos ombros. Ela vê as crianças tossindo, os idosos sofrendo com febre e os remédios falsos sendo distribuídos sem controle. A cada passo, o sentimento de revolta cresce dentro dela. É nesse instante, ao cruzar a praça central e avistar a réplica da estátua das Três Graças, símbolo de fé e prosperidade da cidade, que uma ideia ousada começa a tomar forma. De volta à sua casa simples, ela passa a noite acordada, rabiscando planos num caderno velho e relembrando as histórias das vítimas da Fundação Ferretti. Lembra de Misael, que perdeu a esposa depois que ela tomou um dos medicamentos falsificados. De Júnior, o jovem que viu o pai definhar em uma cama. A dor dele se mistura à sua, e então surge o estalo. Se a justiça não vem, a gente cria a nossa. Nos dias seguintes, Gerluce começa a visitar cada um dos futuros aliados em segredo. Primeiro, conversa com Viviane, sua amiga. A moça hesita. "Você tá falando em roubar, Gerluce. Isso é crime." Mas a cuidadora rebate. "Crime é o que eles fazem. Roubar da morte não é pecado, é milagre." A fala deixa Viviane abalada,
mas tocada. No fundo, ela sabe que Gerluce tem razão. Em seguida, Gerluce vai até Misael, que ainda chora a morte da esposa. O homem amargo e recluso demora a reagir, mas quando ouve o nome de Ferete, seus punhos se fecham. Se é para tirar dele o que ele roubou da gente, tô dentro, diz ele com firmeza. Joaquim entra no grupo por lealdade, mas também por esperança. Se é para fazer algo que preste antes de morrer, que seja isso. E Júnior, o mais jovem, é o último a ser chamado. Você é rápido, esperto, conhece o terreno. Vamos precisar de você, diz ela. Ele sorri, nervoso. Nunca pensei que fosse roubar uma santa para salvar o povo. O plano, apesar de audacioso, é meticuloso. Gerluce descobre, através de Viviane, que a estátua das Três Graças guardada na mansão de Arminda não é apenas uma peça decorativa. Dentro de sua base oca, há um compartimento secreto. Um baú de ferro onde Arminda e Ferete escondem parte do dinheiro desviado do esquema de falsificação. É dinheiro vivo, em notas de alto valor, empacotadas e seladas com o logotipo da fundação. A própria Viviane ouviu Arminda se vangloriando. Nem banco guarda segredo melhor do que minhas graças. Na semana do grande baile beneficente que Arminda organiza para atrair novos investidores à fundação, Gerluce define o dia da operação. Vai ser quando a cobra estiver distraída mostrando os dentes, diz ela, se referindo à vilã. O grupo se reúne em um galpão abandonado na entrada da cidade para acertar os últimos detalhes. Cada um tem uma função. Júnior cuidará da segurança e das câmeras. Joaquim ficará responsável pelo transporte. Misael fará o desvio de energia para desativar o alarme e Viviane garantirá o acesso ao salão principal. Durante a reunião, Gerluce estabelece a regra de ouro. Nem assalto, nem meio assalto. Aqui ninguém usa mais essa palavra. O que vamos fazer é expropriação, reparação, justiça. Porque quando o poder é corrupto, o povo tem o direito de corrigir. O grupo se emociona e por um instante, o clima é de união. Parece loucura, mas é a coisa mais certa que já fiz na vida, diz Joaquim, olhando para o chão. Enquanto isso, na mansão, Arminda exibe sua habitual arrogância. Prepara o baile, ajusta o vestido diante do espelho e ri ao telefone com Ferete. Os tolos acham que a fundação é filantropia. Mal sabem que as graças me dão sorte e lucro. Do lado de fora, sem que ela saiba, Júnior já observa o movimento através de binóculos, anotando rotas e horários de segurança. Na véspera da ação, Gerluce vai até a igreja e acende uma vela diante da imagem de Nossa Senhora. Não sei se o que vou fazer é pecado, mas é o certo. O padre, sem saber o que ela planeja, se aproxima e diz: Deus perdoa os que lutam por amor ao próximo. Essas palavras selam o destino da cuidadora. Chega o dia. O baile começa. Carros de luxo chegam um após o outro. Arminda recebe políticos, empresários e jornalistas. Viviane, disfarçada, entra com bandejas e copos de champanhe, observando tudo. Gerluce, Misael e Joaquim esperam o sinal do corte de energia. Quando as luzes caírem, a gente entra. E sai antes de acenderem de novo, avisa Júnior pelo rádio. Às 22h14, o som dos violinos é interrompido. As luzes piscam e apagam. Gritos ecoam. No meio da confusão, Gerluce e os demais entram pelo corredor lateral. O coração dela dispara. O salão é enorme, mas ela conhece o caminho. Entra no quarto secreto de Arminda, abre o armário falso e vê a estátua das Três Graças reluzindo sob a luz da lanterna. É agora ou nunca. Com a ajuda de Misael e Joaquim, ela move a peça e revela o compartimento escondido. Lá está o baú de ferro. Quando o abre, os olhos de todos brilham. Isso aqui é o preço de cada lágrima que eles causaram. Gerluce enche uma bolsa com as notas, cobre o fundo com panos e recoloca tudo no lugar. Mas algo inesperado acontece. Arminda, sentindo algo errado, sobe as escadas acompanhada por 2 seguranças. Júnior percebe o movimento e avisa pelo rádio. A cobra tá subindo, repito, a cobra tá subindo!
O grupo se apressa, mas o trinco da porta range. Viviane, desesperada, surge no corredor e finge desmaiar, interrompendo Arminda. Socorro! Acho que foi o champanhe. Enquanto os seguranças a ajudam, Gerluce e os outros escapam pela janela lateral. O grupo foge pela mata aos fundos da mansão. A respiração ofegante, a bolsa pesada e o coração disparado. Quando chegam à estrada de terra, o caminhão de Joaquim já os espera com o motor ligado. Conseguimos, diz Gerluce, olhando para o céu estrelado. Mas isso é só o começo. Arminda entrará em surto ao perceber o desaparecimento da estátua. Ferete, furioso, prometerá vingança. E Gerluce, agora dividida entre o medo e a sensação de dever cumprido, precisará lidar com as consequências de sua escolha. A estátua das Três Graças, símbolo de poder e corrupção, se tornará o estopim de uma verdadeira guerra entre a elite e o povo da Chacrinha. Logo após o sumiço da estátua, a mansão de Arminda se transforma em um campo de guerra. A vilã entra em desespero, gritando pelos corredores, atirando copos, exigindo que os seguranças revistem cada canto da propriedade. Vocês são uns inúteis. Aquela estátua valia mais do que todos vocês juntos. Ela pega o telefone e liga para Ferete, a voz trêmula de raiva. Roubaram as Três Graças, Santiago. Aquilo não é só ouro, é o cofre do nosso império. Do outro lado da linha, o vilão cerra os dentes. Se for quem eu estou pensando, vai pagar com a própria vida. Enquanto isso, Gerluce e o grupo se escondem em uma casa abandonada nos arredores da chacrinha. A estátua, envolta em cobertores e pano velho, está sobre uma mesa. O clima é tenso. Misael, ainda com o coração acelerado, tenta acender um cigarro, mas Gerluce o impede. Nada de fogo perto disso, homem. O que temos aqui é o futuro de muita gente. Ela fala com firmeza, mas sua voz carrega um misto de medo e fé. Viviane, trêmula, olha pela janela e comenta. A cidade inteira já deve estar sabendo. Eles vão caçar a gente. Gerluce sabe que não há tempo a perder. O plano é entregar a estátua a um colecionador estrangeiro, um homem misterioso conhecido apenas como Senhor Navarro, indicado por um contato de Joaquim. O comprador prometeu pagar em dólares e sem perguntas, mas o encontro precisa ser discreto. Se a gente aparecer com isso na cidade, Ferete nos caça antes do pôr do sol. Alerta Júnior. O grupo decide esperar a madrugada para fazer a entrega. Enquanto isso, Ferete mobiliza seus homens de confiança. Quero essa estátua de volta até amanhã. E tragam junto a alma de quem a levou Arminda, histérica. Ordena que Rodrigo, seu segurança pessoal, procure nas favelas e interrogue quem for preciso. Se tiver que queimar a chacrinha inteira, queime, mas traga minhas graças de volta. Arminda se apavora após aviso de retorno do marido dado como morto. Tudo começa quando Josefa, que já estava há horas acordada, começa a ouvir barulhos vindos do portão. Primeiro passos, depois uma voz rouca, conhecida, chamando seu nome. Josefa, sussurra alguém. A idosa se levanta com dificuldade, apoiando-se na bengala. Vai até a janela e o vê, ou pensa ver. Rogério, de pé, imóvel, com o mesmo paletó que usava na noite do desaparecimento. O sangue dela gela. Valha-me Deus! Rogério! Ele voltou! Grita, com o rosto tomado pelo pavor e pela esperança. Corre, Arminda! Vem ver com teus próprios olhos! É o meu genro! Ele está aqui! O grito ecoa pela casa. Arminda desperta com o coração acelerado, tropeçando nos lençóis, enquanto Raul e Cláudia saem de seus quartos em pânico. O que foi isso? Pergunta Raul, tentando acalmar a vilã que corre descalça pelo corredor. Ao chegar na sala, todos se deparam com Josefa apontando para a porta principal, trêmula, ofegante, os olhos marejados. O Rogério, Arminda, teu marido, ele apareceu bem ali e sorriu para mim, garante ela. O silêncio é absoluto. Arminda encara a porta, respira fundo e de repente explode. A porta está trancada por dentro, Josefa. Não tem ninguém aí. Quantas vezes eu vou ter que repetir que aquele desgraçado se matou?
Rogério morreu! Acabou! Grita com a voz carregada de ódio e medo. Mas Josefa insiste. Para mim, ele apareceu bem vivo, rebate, com uma calma inquietante. E ele sorriu. Foi um sorriso bonito, mas triste. Cláudia tenta intervir. Dona Josefa, a senhora deve ter sonhado. É o cansaço. Arminda se volta contra a funcionária. Cansaço? Você dorme enquanto minha mãe delira pela casa? E se ela tivesse fugido de novo? Hã? Você quer me ver presa por negligência? Cláudia se desculpa, tremendo. Eu só fechei os olhos por um instante, dona Arminda. Josefa não se cala. Eu ia mesmo fugir. Pensei em sair correndo pela rua, mas Rogério apareceu. Ele me olhou e disse para eu não ter medo. A frase cai como uma bomba. Arminda empalidece. O nome de Rogério, dito assim, como se ele ainda caminhasse por ali, reacende lembranças que ela tenta apagar. A vilã perde o controle. Ele está morto. 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 Não existe mais Rogério. Nem corpo teve para enterrar. Os peixes devem ter devorado até os ossos. Josefa encara a filha serena. Tudo bem, minha filha. Eu sei que ele morreu. Mas que ele estava ali, estava. E até sorriu para mim. Arminda sente um arrepio percorrer a espinha. O vento sopra e a lamparina balança. A chama vacila. Basta, Josefa. Vá dormir antes que eu perca a cabeça. Mas a velha se aproxima, encara a filha com um olhar misterioso e diz: Você pode tentar enganar todo mundo, Arminda. Mas o morto sabe a verdade. E ele sempre volta. A vilã empalidece. O que você quer dizer com isso? Josefa apenas sorri, enigmática, e sobe lentamente as escadas, deixando Arminda imóvel, tomada por um pavor que ela tenta disfarçar com raiva. Nas horas seguintes, Arminda tenta se convencer de que tudo não passou de mais um delírio da mãe. Mas algo dentro dela começa a ruir. As memórias daquela noite maldita voltam com força. O grito, o empurrão, o som do corpo caindo na água e o silêncio. Um silêncio que nunca mais saiu da cabeça dela. Raul, curioso com o desespero, comenta com Cláudia. Ela ficou branca feito vela. Parece que acreditou de verdade que o homem voltou. Cláudia, apreensiva, responde: E se ele voltou mesmo? O corpo nunca apareceu. Nos dias seguintes, Arminda passa a trancar as portas com ferrolhos, mandar Raul dormir na sala e proíbe Cláudia de sair do quarto. Ninguém entra, ninguém sai. Até eu descobrir quem está brincando com o meu nome. Mas o medo fala mais alto. Ela começa a ouvir ruídos. O ranger de correntes, batidas leves na parede, e até mesmo a voz de Rogério ecoando baixinho. Você achou que eu não voltaria, Arminda? Certa madrugada, ela levanta para verificar a porta e encontra no chão uma marca de sapato úmida, como se alguém tivesse acabado de sair da chuva. Arminda empalidece. Não pode ser. Corre até o jardim e encontra sobre o banco de pedra uma rosa murcha amarrada com um fio de fita azul, a mesma que Rogério usava no paletó no dia do desaparecimento. A partir daí, o terror psicológico toma conta. Arminda começa a perder o sono. Fala sozinha. Espanta as criadas. Raul comenta com Cláudia. A patroa está ficando doida. Ontem, jurou que o espelho do corredor piscou para ela. Josefa, por outro lado, age como se soubesse de algo. Fica o tempo todo olhando para o portão, murmurando. Ele disse que voltaria. E ele cumpre o que promete. Em uma noite de tempestade, as luzes do casarão se apagam. Um trovão faz o chão tremer. Josefa começa a rir baixinho. Agora ele chega. Arminda grita. Cala essa boca, mulher. Está me assustando. De repente, um vulto surge na janela. Alto, molhado, de paletó escuro. Arminda grita o nome do marido, mas o vulto desaparece na mesma hora. Cláudia acende uma vela e quase deixa cair de tanto tremor. Eu vi alguém ali fora, eu juro! Raul corre até o portão, mas não encontra ninguém. Apenas pegadas que vão até o fim da rua e somem na lama. A megera tenta se recompor. Foi um ladrão, só isso.
mas no fundo, a voz de Josefa ecoa. Nem todo morto fica enterrado, Arminda. Nos dias seguintes, Arminda recebe uma carta anônima, escrita com tinta borrada. Não foi acidente, e eu ainda estou aqui. Ela rasga o papel em pedaços, mas a mensagem parece gravar-se em sua mente. Enquanto isso, Zenilda comenta. Dizem que Rogério foi visto na estrada velha, indo em direção à fazenda, de terno escuro, como um homem de luto. A notícia corre rápido. Josefa, cada vez mais convicta, começa a preparar o quarto do genro, dizendo que ele vai precisar de lençóis limpos. Ele volta logo. Só está esperando o momento certo. Arminda tenta manter a postura, mas o desespero é visível. Se isso for uma armação, eu quero saber quem está por trás. Se for Rogério, então ele vai me pagar. Ela começa a investigar por conta própria. Vasculha os papéis antigos, abre a antiga mala do marido e encontra dentro dela algo que a faz tremer. Uma fotografia que não deveria existir, tirada semanas após a suposta morte dele. Na imagem, Rogério aparece ao lado de um homem desconhecido, com o mesmo paletó azul e um olhar frio. Quem tirou isso? Como essa foto veio parar aqui? Murmura, atordoada. Josefa, da escada, observa a filha e diz: ele te avisa, para te lembrar do que fez. Arminda se volta furiosa. Cala a boca, velha louca! Mas sua voz já não tem a mesma força. O medo começa a vencê-la. A casa está em silêncio, pesado como um segredo. Arminda ainda segura a fotografia com as mãos trêmulas, os olhos vermelhos de tanto vigiar o portão. Cada estalo da madeira, cada som do vento, faz o coração dela disparar. Josefa, sentada na poltrona, observa a filha com o mesmo olhar de quem já sabe o fim da história. Eu te avisei, minha filha. Ele voltou para acertar o que ficou pendente. Cala a boca, Josefa! Você fala demais! Dispara Arminda, mas a voz sai fraca, quase implorando para que a velha continue. Raul entra na sala ofegante. Mãe, tem algo que a senhora precisa ver. Alguém deixou isso no portão. Ele entrega um envelope amassado, sem remetente. Dentro, uma única folha. Eu nunca morri. Apenas me escondi do inferno que você criou. Arminda sente as pernas fraquejarem. O papel cai. Josefa sorri. Tá vendo? Nem a morte quis ele, Arminda. A vilã tenta reagir, mas o som que vem do corredor a paralisa. Passos lentos, arrastados. O mesmo som que ela ouvia nas madrugadas desde que Rogério morreu. Cláudia e Raul se entreolham, congelados. A porta se abre sozinha. Um vento gélido invade a sala. A lamparina se apaga. E no reflexo do espelho, bem atrás de Arminda, surge uma silhueta masculina, imóvel. O rosto está na sombra, mas o paletó é o mesmo. O paletó azul. Josefa se levanta, emocionada. Eu sabia! Rogério voltou. Arminda vira lentamente com o grito preso na garganta. O espelho vibra. O vulto dá um passo à frente. E antes que alguém possa reagir, uma voz ecoa. A saudade é a pior das vinganças, Arminda. O grito que se ouve em seguida corta o ar de Três Graças como uma lâmina. A câmera se afasta do casarão enquanto a tempestade volta a cair, lavando o chão enlameado. O portão range, e o vulto, agora de costas, caminha rumo à neblina, deixando no ar a dúvida que atormentará a todos. Rogério voltou dos mortos, ou nunca chegou a morrer. Josefa surta. Após ameaças de Arminda, foge de casa e é atropelada por um ônibus. Josefa, fragilizada, abalada e cada vez mais confusa, viverá uma sequência de cenas que misturam tensão psicológica, crueldade familiar e tragédia iminente. Tudo começará dentro da mansão de Arminda, um lugar que, de lar, virou prisão de segredos e chantagens. Amanhã parecerá normal. Arminda, elegante e altiva como sempre, receberá Zenilda, sua melhor amiga e, ao mesmo tempo, rival silenciosa, para um chá rápido. O clima será de cordialidade até que Josefa, a mãe da vilã,
surge no corredor, com o olhar distante e um ar inquieto. A idosa, mesmo debilitada, demonstrará estar mais lúcida do que todos imaginam. Ela escutará parte da conversa e deixará escapar um comentário venenoso, carregado de ironia. Esse seu visitante ilustre que vem te ver de vez em quando anda aparecendo demais, não acha? Arminda tentará conter a atenção com um sorriso forçado. Zenilda fingirá não entender, mas o olhar de curiosidade trairá sua calma aparente. Mamãe, não inventa coisa, vai pro quarto descansar, cortará Arminda, fria. Mas Josefa não se calará. Com a voz trêmula, insistirá. Ah, eu vejo. Vocês se trancam por horas no seu quarto e fazem o que lá dentro, minha filha? Reza? Ou é outra coisa que o bom Deus não aprovaria? A sala ficará em silêncio. O som do relógio de parede será o único a ecoar. A expressão de Arminda mudará de controlada para furiosa em segundos. A mulher se levantará bruscamente, aproximando-se da mãe com um echarpe nas mãos. Cala essa boca, velha! Você quer me destruir, é isso? Quer acabar comigo na frente de todo mundo? Zenilda, alarmada, intervirá. Pelo amor de Deus, Arminda, se acalma. Não fala assim com sua mãe. Mas o olhar de Arminda será de pura ameaça. Josefa, ainda firme, enfrentará. Você pode gritar, pode mentir, mas eu sei quem você é. Sei do seu pecado, do seu amante. E um dia o mundo vai saber também. Zenilda ficará sem reação. Arminda, com o rosto ruborizado pela raiva, apertará o echarpe nas mãos como se lutasse contra o impulso de agir. Zenilda, percebendo o clima, inventará uma desculpa e sairá às pressas da casa, deixando mãe e filha a sós. E será aí que a tragédia começará a se desenhar. Sozinha com Josefa, Arminda soltará o disfarce. Você me envergonha, me humilha e ainda tem coragem de me desafiar dentro da minha própria casa. Pois se abrir essa boca de novo, eu juro que te faço calar para sempre. Josefa, tremendo, começa a se afastar. Você não vai fazer nada. Não vai. Eu te dei a vida. Arminda dá um passo à frente, o olhar de fera. E agora eu posso tirá-la se quiser. Nesse instante, Gerluce, a cuidadora dedicada, entra na sala, percebendo o clima tenso. O que está acontecendo aqui? Arminda disfarça. Nada, Gerluce. A mamãe está tendo mais um de seus delírios. Mas Josefa já está em prantos, completamente fora de si. Ela começa a gritar, apontando para a filha. Ela quer me matar! Quer me matar, sim! Socorro! Gerluce tenta contê-la, mas Josefa se solta com força surpreendente. Sai correndo pela porta, tropeçando aos gritos. Pelo amor de Deus, alguém me ajude! Arminda quer me matar! A cena corta para a rua. Josefa corre desorientada, o lenço voando, os cabelos desgrenhados. Moradores se aproximam, assustados. Arminda, na porta da mansão, grita para que parem a mãe, mas o som das buzinas e dos passos acelerados engolem suas palavras. E então, o destino age. Josefa atravessa a rua sem olhar para os lados e o barulho ensurdecedor de um freio ecoa. Um ônibus surge rápido demais. O impacto é inevitável. Um grito de horror corta o ar. O grito de Gerluce, que presencia a cena. A câmera foca no rosto de Arminda, imóvel, pálido, quase satisfeito. Meu Deus, não! Grita Gerluce, correndo em direção à idosa caída no asfalto. O motorista desesperado desce tremendo. Ela apareceu de repente. Não tive tempo de frear. Eu juro, eu não tive culpa. Arminda, ainda na porta, observa tudo como se fosse uma espectadora da própria tragédia. O rosto dela não expressa dor, apenas um vazio frio, calculado, como se cada grito de Gerluce fosse um eco distante. No chão, Josefa está imóvel. O lenço que estava em seu pescoço se mancha de sangue. O relógio de bolso que ela sempre carregava cai ao lado do corpo, marcando a hora exata do acidente. O tempo parece parar. Cenas seguintes mostram o desespero.
Gerluce tenta reanimar a idosa. Dona Josefa, por favor, fique comigo. Me escute, respire, calma, calma. Mas o corpo permanece inerte. Pessoas se aglomeram. Zenilda, que voltava para buscar a bolsa que esqueceu, vê o tumulto e corre. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Arminda finalmente desce os degraus, caminhando devagar, o rosto pálido como mármore. Foi um acidente. Ela correu para a rua. Eu tentei impedir. Ninguém acredita muito. O olhar de Gerluce denuncia o medo e a desconfiança. A senhora gritou com ela. Eu vi. Ouvi tudo. Arminda não responde. Apenas observa o corpo, como se quisesse ter certeza de que o problema realmente desapareceu. Mas o destino ainda reservava uma última reviravolta. Minutos depois, um som rouco e fraco quebra o silêncio. Gerluce! Gerluce se vira, assustada. Dona Josefa! Meu Deus, ela está viva! Calma, não se mexa, calma, eu estou aqui! Josefa, com a voz quase apagada. Eu ainda estou aqui. Não me deixa, Gerluce, não me deixa sozinha. Arminda se aproxima devagar, forçando um ar de falsa compaixão. Mamãe, meu Deus, eu pensei que tinha te perdido. Mas seus olhos dizem outra coisa. Gerluce percebe, e nesse olhar silencioso começa a nascer a sombra da vingança. A sequência se estende por minutos, com sirenes ao fundo, vizinhos comentando e Gerluce tentando manter Josefa consciente até a ambulância chegar. Enquanto isso, Arminda se afasta um pouco, encostando na parede e observando tudo, sem derramar uma lágrima. A mulher que todos viam como elegante e sofisticada revela em seu silêncio o rosto frio da crueldade. O motorista é interrogado por policiais, afirmando entre soluços que tentou frear, mas não conseguiu. Ela atravessou correndo como se não visse nada. Eu juro, não tive culpa. A equipe médica chega, coloca Josefa na maca. Ela aperta a mão de Gerluce com força. Não deixa ela se aproximar de mim. Gerluce olha fixamente para Arminda e promete. Ninguém vai te fazer mal, dona Josefa, eu juro. A ambulância parte. Arminda fica sozinha diante da casa, olhando o sangue no asfalto e, por um instante, um leve sorriso se forma nos lábios. Não de alívio, mas de poder. Gerluce, ao lado dela, segura firme a mão da idosa, o rosto coberto de lágrimas e fuligem. O coração dispara. Cada segundo parece um século. Aguente firme, dona Josefa. Não feche os olhos, me escuta, por favor, sussurra a cuidadora. Josefa se mexe, respira com dificuldade e murmura algo ininteligível. As palavras são fragmentos de lembrança, pedaços de medo. Ela quer me matar, ela quer me matar, repete baixinho, com a voz embargada. O paramédico tenta acalmá-la, mas os olhos de Gerluce se enchem de raiva. Dentro dela, o medo começa a se transformar em determinação. Ela sabe o que viu, sabe o que ouviu, e sabe que a mulher que todos chamam de senhora de respeito é, na verdade, um poço de veneno. Enquanto isso, na mansão, Arminda caminha lentamente até o quarto. Fecha a porta com um estalo seco e se encosta na parede. A respiração pesada. O eco do atropelamento ainda vibra na mente dela como uma lembrança distante. Mas não há culpa. Apenas um incômodo discreto, como se algo fora do controle tivesse voltado a lembrá-la do que é vulnerável. Ela se aproxima do espelho e encara o próprio reflexo. O rosto ainda impecável, o batom intacto, o olhar sereno. E, de repente, um sorriso se forma, quase imperceptível. Um sorriso perigoso, vazio, vitorioso. No hospital, o clima é tenso. Médicos e enfermeiros correm, a maca é empurrada e Josefa é levada direto para o centro de trauma. Gerluce tenta acompanhar, mas é barrada. A senhora precisa esperar lá fora, diz a enfermeira. Mas ela está sozinha. Não faz isso, pelo amor de Deus. Gerluce cai numa cadeira exausta, com o olhar perdido.
O barulho das portas de emergência se fecha diante dela. O tempo parece parar de novo. Minutos depois, Zenilda chega, aflita. Eu soube do acidente. Meu Deus, como foi acontecer uma coisa dessas? Gerluce se levanta trêmula. Foi ela, Arminda. A senhora sabe que foi ela. Se Josefa morresse ali, eu juro que ninguém mais saberia o que realmente aconteceu naquela casa. Zenilda tenta acalmar a cuidadora, mas algo no olhar dela denuncia que também desconfia. As duas se olham e um silêncio pesado se instala. O tipo de silêncio que esconde verdades perigosas. Gerluce descobre que os remédios da Fundação Ferretti são falsos e é ameaçada pelo vilão. Gerluce vai enfrentar o maior desafio de sua vida. A cuidadora, conhecida por sua dedicação e generosidade, descobrirá uma trama criminosa que envolve ninguém menos que Santiago Ferretti, o empresário que se apresenta como o grande benfeitor da Fundação Ferretti. A revelação deixará Gerluce entre o dever de denunciar e o medo de perder tudo, inclusive a própria vida. Tudo começa com um sinal quase imperceptível. Dona Josefa, mãe da poderosa Arminda, volta a apresentar sintomas estranhos, mesmo tomando os remédios fornecidos pela Fundação. A idosa, que luta contra uma doença neurológica, começa a ter apagões, tremores e confusões mentais. Gerluce, que cuida dela há meses, nota cada detalhe. O olhar da senhora perde o foco, a voz fica mais fraca e, em certos momentos, Josefa parece sair de si. Preocupada, Gerluce leva a patroa ao médico. Os exames são feitos e o resultado vem como um choque. Não há qualquer traço das substâncias que o remédio deveria conter. O médico se espanta, afirma que aquilo é impossível, mas os números não mentem. Esses comprimidos não têm princípio ativo nenhum, diz o profissional franzindo a testa. É como se fossem farinha prensada. Gerluce fica atordoada. Mas, doutor, ela toma todo dia. Eu mesma entrego na mão dela no mesmo horário, sem falhar. Ele responde. Então tem algo errado no fornecimento, minha filha. Essa medicação vem da Fundação Ferretti, certo? Pois procure saber de onde vem o que eles estão distribuindo. Aquela frase não sai da cabeça da cuidadora. Ao voltar para a mansão dos Melo Dantas, Gerluce sente o coração apertar. Arminda está saindo, apressada, de tailleur impecável, falando ao telefone. Sim, Santiago, eu sei. A imprensa vai estar toda lá. É importante manter o discurso da solidariedade, entende? Gerluce tenta interromper. Dona Arminda, eu precisava falar sobre os remédios da sua mãe. Mas a empresária corta o assunto com frieza. Gerluce, eu não tenho tempo para bobagens. Cuida da minha mãe e não inventa paranoia. Esses remédios salvam vidas. Você devia ser grata por trabalhar para uma família que ajuda tanta gente. O olhar gelado de Arminda faz Gerluce recuar. Mas a desconfiança está plantada. Na comunidade da Chacrinha, onde a Fundação Ferretti mantém seu programa de saúde popular, os rumores começam a crescer. Uma senhora comenta que o marido piorou depois de começar o tratamento. Uma mãe chora a morte do filho, que usava os mesmos comprimidos. Gerluce escuta, anota, observa, e o quebra-cabeça começa a se formar. De volta à mansão, ela nota que as caixas de remédio de Dona Josefa estão diferentes. O lacre, antes dourado, agora é prateado. As pílulas têm cheiro mais forte e o logotipo da fundação está ligeiramente borrado. Certa tarde, enquanto troca a roupa de Josefa, a idosa, em um raro momento de lucidez, segura a mão da cuidadora e murmura. Eles estão me matando devagar, Gerluce. Eu sei. Essas palavras ficam ecoando como um presságio. Gerluce tenta conversar com Arminda, mas a filha ignora, impaciente. A senhora está delirando, mãe. E você, Gerluce, não se deixe levar por esses devaneios. Faça seu trabalho e pronto. Mas a verdade está prestes a se revelar da forma mais inesperada. Numa noite chuvosa, Gerluce sobe até a biblioteca para buscar o chale de Dona Josefa. Lá, escuta vozes na sala ao lado. O som é abafado.
mas familiar. Ela reconhece Arminda, a voz doce em público, mas cortante em particular. E a de Santiago Ferretti, o homem que aparece todos os dias nos telejornais como símbolo da filantropia. A cuidadora se aproxima, silenciosa, e escuta o diálogo que muda tudo. Arminda, aflita, diz: Santiago, a minha mãe está começando a se lembrar de coisas. Ela anda falando dos laboratórios, dos cheques, dos relatórios falsos. Eu tenho medo que abra a boca. O vilão responde com um tom cínico. Então faz o que a gente faz com os outros, Arminda. Troca os remédios dela pelos falsos. Se der alguma reação, a gente diz que é o avanço da doença. Pronto, problema resolvido. Ela hesita. Mas é minha mãe. Santiago ri. E daí? Quer perder o que a gente construiu? Todo esse império nasceu do mesmo jeito, minha cara. Um comprimido de cada vez. Ela viveu a vida inteira de aparências. Vai morrer do mesmo jeito. Gerluce leva as mãos à boca, horrorizada. O chão parece girar. Aquilo confirma suas suspeitas. Os remédios da Fundação Ferretti são uma farsa criminosa. Mas antes que consiga se afastar, seu cotovelo esbarra num vaso de cristal. O barulho do vidro quebrando corta o silêncio. Arminda se vira assustada. Santiago vai até a porta e a escancara. Gerluce congela. O que faz aqui? Pergunta Ferretti com o olhar feroz. Gerluce tenta disfarçar. Eu vim pegar o chale de Dona Josefa. Ela estava com frio. Arminda, com a respiração acelerada, aproxima-se. Na biblioteca? A essa hora? Ferretti dá um passo à frente e segura o braço de Gerluce. Você ouviu alguma coisa, não foi? Não, senhor, eu juro. Não interessa se ouviu ou não, mas se sair por aí repetindo o que não ouviu... Ele se aproxima do ouvido dela, sussurrando. Você nem imagina o que eu sou capaz de fazer com você. Gerluce tenta se soltar, apavorada. Arminda, dividida entre o medo e a culpa, tenta amenizar. Santiago, solta ela! Eu cuido disso! Mas o vilão ri. Cuidar? Você não consegue cuidar nem da sua consciência. Essa mulher vai nos destruir se abrir a boca. E completa com cinismo. Se não houver chale nenhum no quarto, como é que fica, hein? Aí, como dizem lá na favela onde essa bonitinha mora, vai dar ruim. Gerluce engole em seco. A tensão é insuportável. Ele a encara gelado. Olha bem pra mim. Se abrir a boca, eu te apago da história. Ninguém vai sentir falta de uma cuidadora qualquer. Ela desce as escadas tremendo, o coração disparado. Dona Josefa dorme tranquila, alheia ao perigo que ronda o quarto ao lado. Mas Gerluce entende que, a partir dali, sua vida nunca mais será a mesma. Nos dias seguintes, o clima na mansão muda. Arminda passa a tratá-la com desconfiança. Ferretti aparece com frequência, sempre com aquele sorriso de quem sabe mais do que diz. O jardineiro comenta que viu homens estranhos rondando o portão à noite. Gerluce sente que está sendo vigiada. Quando sai para comprar pão, percebe um carro preto seguindo-a à distância. O telefone toca e ninguém responde. Mesmo assim, ela começa a reunir provas. Guarda embalagens dos remédios, anota números de lote, tira fotos escondida com o celular antigo. Enquanto isso, Ferretti age nas sombras. Ordena a um capanga. Siga essa mulher. Se ela for até a imprensa, eu quero saber antes. E se tentar fugir da cidade, termina o serviço. Apesar do medo, Gerluce decide agir. Ela sabe que não pode confiar em Arminda. A própria filha aceitou trocar os medicamentos da mãe por pílulas falsas. Mas algo dentro dela, talvez o amor pela idosa indefesa, a impede de calar. Em segredo, ela procura Paulinho, que vem investigando a Fundação Ferretti há meses. Entrega a ele as fotos, os rótulos, os exames de Josefa. Mas o perigo aumenta. O mesmo carro preto reaparece, desta vez parado na porta da casa da cuidadora. No chão, ao amanhecer, Gerluce encontra um envelope. Dentro dele, apenas uma folha e uma frase escrita à mão. Quem mexe com o que não entende morre cedo. -S.
Ela sabe o que isso significa. O recado veio do próprio Santiago Ferretti. Mas o que ele não imagina é que Gerluce não vai recuar. Porque agora ela sabe demais. E no mundo dos Melo Dantas, saber demais é uma sentença. Gerluce vai colocar tudo a perder, ou tudo a ganhar. A cuidadora decide agir antes que Ferretti consiga calá-la. Ao lado de Paulinho, ela combina cada passo da denúncia. Câmeras escondidas, gravações, laudos médicos e documentos falsificados da Fundação Ferretti serão entregues à imprensa em uma coletiva marcada para a manhã seguinte. Mas, antes do amanhecer, a tensão toma conta da mansão. Arminda descobre que Gerluce sumiu por algumas horas e desconfia. Ferretti, em fúria, exige que ela diga onde a funcionária está. Se essa garota abrir a boca, acabou tudo. Eu perco tudo. Você perde tudo, Arminda. Eu nunca quis chegar a esse ponto, Santiago. Minha mãe vai morrer por nossa culpa. Tarde demais para ter consciência, querida. Na mesma noite, Ferretti invade a casa de Gerluce. A cuidadora chega e o encontra vasculhando suas coisas. Ele segura o envelope com as provas nas mãos e sorri. Você achou mesmo que podia me derrubar com isso? Gerluce respira fundo, encara o vilão e responde com firmeza. Achei e posso, porque eu mandei cópias para a polícia e para a imprensa. Hoje o país inteiro vai saber quem é você. O empresário avança, tentando intimidá-la, mas o som das sirenes corta o ar. Viaturas cercam a casa. Paulinho aparece na porta com policiais e câmeras. Ferretti tenta fugir pelos fundos, mas é detido em flagrante. Enquanto é algemado, ainda tenta gritar. Isso não vai ficar assim. Eu vou acabar com você, Gerluce. Ela, sem se abalar, responde. Acabou, Santiago. Agora é você quem vai ter que engolir o próprio veneno. Na mansão, Arminda observa de longe o momento em que o comparsa é levado. As lágrimas descem misturadas à culpa. Dona Josefa, acordada pela confusão, segura a mão de Gerluce e sussurra. Eu sabia que Deus não ia deixar a verdade escondida. Na manhã seguinte, os jornais estampam. Fundação Ferretti é desmantelada após escândalo de remédios falsos. Gerluce reaparece ao lado de Josefa, aliviada, enquanto a comunidade da Chacrinha celebra a justiça tardia. Mas o olhar de Arminda, frio e calculista, indica que a história ainda pode revirar. Porque em Três Graças, o bem vence, mas nunca sem deixar feridas abertas.